Olá, alunos e alunas do quinto ano de Rio Verde, Goiás. Aqui quem fala é o professor Jorge e vamos dar continuidade nas análises das questões do Saerv, quarta edição do ano de 2023. E para hoje nós escolhemos a questão de número 22. A questão de número 22, ela estava relacionada com o descritor 2, que era identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, relacionando figuras tridimensionais com suas planificações. Vamos analisar a questão 22. Ele diz assim, ó, Daniel ganhou alguns sólidos geométricos de madeira de seu pai, observe-os. Então, eu tenho o sólido 1, o sólido 2, o sólido 3, o sólido 4 e o sólido 5. Por mais que o descritor fale que a gente precisa fazer a relação dessas figuras tridimensionais com as suas planificações, não necessariamente a questão ela precisa sempre estar relacionada com a planificação em si. Ela pode trabalhar questões que envolvem só poliedros, ela pode envolver questões que envolvem só corpos redondos e pode também ter questões que envolvam tanto os poliedros com as suas planificações, tanto como os corpos redondos e suas planificações. Para essa questão, a gente escolheu uma questão que você só vai analisar as características. Se a gente for analisar a característica do nosso sólido 1, nós observamos que esse sólido 1 ele é um cubo, também chamado de hexaedro. O cubo ele possui 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Se a gente olhar o nosso sólido 2, a gente sabe que o nosso sólido 2 ele é um corpo redondo, que ele é chamado de cilindro. Por quê? Porque ele tem duas bases circulares. Já a nossa imagem de número 3, que eu chamo de cone, também é um corpo redondo, que ele rola e possui uma base circular e um vértice. A nossa figura, né, o nosso sólido aí, que está representado pela imagem 4, ele é um corpo redondo chamado de esfera, sem base e sem vértice. E o nosso último é um prisma triangular composto de duas faces triangulares e as demais retangulares. Mas é aqui que está a charada da questão. O que eu quero que vocês analisem? A diferença de um prisma e a diferença de uma pirâmide. Qual é a diferença do prisma e da pirâmide? Além de todas as características que existem desses sólidos geométricos, eu vou dar um principal para vocês, para que quando vocês olhem a figura, em qualquer avaliação que vocês fizerem, vocês consigam responder. Um prisma, ele possui as faces laterais retangulares e ele sempre tem duas bases, diferente das pirâmides que só possuem uma base, independente da quantidade de lados, mas as suas faces elas são triangulares. Então, se a gente analisar esta questão, a gente percebe o quê? Que não pode ser a letra A, porque na letra A, o item 1 ele está dizendo que é o cubo, ok. O número 2 ele está dizendo que é o cilindro, ok. O número 3 ele está dizendo que é o cone, ok. O número 4 ele está dizendo que é uma esfera, ok. Mas o número 5 ele disse que era uma pirâmide triangular. E como a gente disse, como uma característica de uma pirâmide, ele só possui uma base e as suas faces elas são triangulares. Por que não pode ser a letra B? Porque lá no item 3, que é um cone, ele disse que é uma esfera. E por que é a letra C? Porque a letra C satisfaz todas as condições do nosso probleminha aí. Espero que vocês tenham entendido. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!